Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 9, uma vida de louvor. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença buscando a tua face. Só o Senhor merece todo louvor, toda glória, toda honra, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Aqui estamos te adorando, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É em nome de Jesus que pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, que ao abrirmos a tua palavra para estudá-la, memorizá-la, assimilá-la, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós e que o Senhor que habita entre os louvores dos teus filhos, que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma vida de louvor. O verso áureo, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A vida do cristão deve ser uma vida de louvor. Você sabe que nós obtemos mais bênçãos de Deus quando nós o louvamos do que quando pedimos? Muitas vezes nossa oração é somente de pedidos, mas precisamos misturar com a nossa oração o louvor, cantando hinos de louvor ao nosso Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua eternidade, porque Ele é Deus. É Ele que cuida de nós. Ele nos criou, Ele nos salvou, Ele nos protege, Ele nos ampara, Ele nos alimenta. É fácil bradar de alegria ao Senhor quando estamos satisfeitos. No entanto, quando as coisas estão ruins, quando entramos nas piores situações e quando o crisol esquenta, não é fácil sorrir, não é fácil louvar. Porém, é nesse momento que precisamos, talvez mais do que nunca, louvar a Deus, pois o louvor é um meio de nos ajudar a manter a fé. O louvor pode transformar até mesmo as circunstâncias mais sombrias. Louvor é fé em ação. Pode não ser sempre natural para nós, mas quando praticamos o louvor de uma forma que se torne natural em nossa vida, ele exercerá o poder para converter corações e para nos ajudar a vencer as provações. O que é louvor? Como ele pode ser uma arma espiritual poderosa em circunstâncias difíceis? Como o louvor pode nos transformar e mudar a situação ao nosso redor? A lição desta semana é um apelo e é um convite para que você viva uma vida de louvor. Existe poder no louvor. Quando você louva, você está se unindo a toda a hóstia angelical no céu, que louva a Deus dia e noite, o tempo todo. Eles estão adorando e louvando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Louvemos a Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia! Na parte de domingo, fundamento para o louvor. O grande escritor russo Fyodor Dostoiévski havia sido condenado à morte, mas a sentença foi substituída no último momento. Ao falar sobre a sua experiência na prisão, Fyodor, ele escreveu: creia até ao fim, ainda que todos se desviem e você seja o único fiel. Leve sua oferta mesmo assim e louve a Deus em sua solidão. Aprender a louvar nas boas circunstâncias e também nas más circunstâncias. No decorrer do nosso estudo, vimos como Paulo suportou incrível oposição e perseguição. Relembraremos sua experiência em uma prisão lá em Roma. Ele não estava deprimido. Em vez disso, escrevia ansiosamente para encorajar os crentes na cidade de Filipos. Abra sua Bíblia em Filipenses. Vamos ver aqui em Filipenses capítulo 4 e os versos 4 a 7. Filipenses capítulo 4 e os versos 4 a 7. Aqui nós lemos:
regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Você pode estar imaginando que quando Paulo escreveu estas palavras de regozijo, de incentivo ao louvor, ele estivesse numa boa situação, mas não, ele estava na prisão em Roma. E lá nesta prisão ele está incentivando os cristãos da cidade de Filipos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu imagino que Paulo, lá dentro da prisão, com os pés amarrados, com as mãos amarradas, eu imagino que ele estava louvando a Deus. Porque ele não ia pedir ou orientar os seus irmãos a louvarem a Deus se ele não vivesse uma vida de louvor, de regozijo no Senhor Jesus. E aqui diz no verso 5, seja a vossa equidade, ou seja, a sua justiça notória a todos os homens, perto está o Senhor. Verso 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Por que ansiedade? Por que perder o sono? Vamos levar para Jesus Cristo nossas ansiedades, nosso fardo. É exatamente isto que Paulo está falando aqui. Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições, nossas orações, nossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus. Como? Pela oração, a oração constante, pelas súplicas e com ação de graça. Ação de graça é louvor. Mesmo quando não estejamos em condições favoráveis, vamos louvar. E aqui o verso 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando nós oramos e quando mesclamos nossas orações com louvor, a paz de Deus guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Queridos, como Paulo poderia ter escrito isso se ele mesmo estava encarcerado? Paulo aprendeu a louvar a Deus na alegria e no sofrimento. Uma coisa é se alegrar quando tudo está indo bem, mas Paulo nos exorta a nos alegrarmos sempre. Isso pode parecer estranho. Se tomarmos ao pé da letra o que Paulo escreveu, podemos chegar a duas conclusões. Primeira, se devemos nos regozijar sempre. Isso deve significar que devemos nos alegrar mesmo quando as circunstâncias não parecem dar nenhum motivo para isso. Em segundo lugar, também pode significar que teremos que aprender a nos alegrar quando não tivermos vontade de nos alegrar. Paulo nos chamou a louvar a Deus sempre, embora muitas vezes fazer isso possa parecer pouco natural para nós, ou até mesmo irracional. Mas, como veremos, é precisamente por isso que somos chamados a nos alegrar. Em outras palavras, louvar é um ato de fé. Assim como a fé não se fundamenta em nossas circunstâncias, mas na verdade sobre Deus, o louvor é algo que fazemos não porque nos sentimos bem, mas por causa da verdade de quem Deus é e das promessas feitas a nós. Surpreendentemente, é esse tipo de fé que molda nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas circunstâncias. Louvemos ao Senhor todo o tempo com ações de graças, mesclando nossas orações com louvor. Antes de você começar os seus pedidos, as suas súplicas, dedique 5, 10, 15 minutos para louvar a Deus. Escolha do inário 4, 5, 6, 7 hinos que exaltam a Jesus Cristo, que sejam declarações de amor a Jesus. E você louve a Jesus Cristo. Faça estas declarações de amor a Jesus através dos hinos. E depois que você estiver sido introduzido na presença de Deus através dos louvores, você começa então a louvar a Deus exaltando por sua bondade, por sua misericórdia. E então você clama a Deus o batismo do Espírito Santo
Peça para que Ele estenda a mão sobre você e o abençoe para que você possa ser uma bênção. E então você peça a santidade de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo implante em você a mente santa de Jesus e que o Espírito Santo escreva na sua testa santidade ao Senhor. Queridos, nós iniciamos louvando a Deus. E depois de o exaltarmos através dos louvores, então vamos pedir a Ele o que mais Ele deseja nos dar, o Espírito Santo, a santidade de Jesus Cristo. Depois vamos apresentar diante de Deus toda a nossa lista de intercessões, nossa lista de pedidos. Primeiramente, louve ao Senhor, porque Deus habita em meio aos louvores dos seus filhos. Aleluia! Na parte de segunda-feira, derrubando muralhas pela oração. A batalha não é sua, não é minha. A batalha é de Deus. É Jesus Cristo quem luta as nossas batalhas. Imagine pintar o chão de um cômodo e depois perceber que acabou o trabalho em um canto e não pode sair sem andar sobre a tinta que ainda está fresca. Você precisará esperar até que ela seque. Às vezes, nossa fé parece nos encurralar, assim como a tinta úmida no chão. Nesses momentos, ou temos que rejeitar a Deus, a fé e tudo em que acreditamos, ou nossa fé nos obriga a crer no que parece impossível. Deus encurralou os israelitas depois de terem vagado por 40 anos no deserto. O Senhor não conduziu seu povo às margens livres e pacíficas. Não, Deus o conduziu a uma das cidades mais fortificadas de toda a região. Em seguida, eles tiveram que caminhar ao redor de Jericó em silêncio por 6 dias. No 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas na cidade de Jericó. E Deus disse então que eles gritassem. Esse grito não seria um grito qualquer, seria um grito de louvor, acompanhado das trombetas, e isto traria para eles a vitória. A vitória não seria ganha com espadas, mas sim com louvor nos lábios do seu povo. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, verso 13 em diante. Aqui nós lemos. Josué 5, verso 13 em diante. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. O príncipe do exército do Senhor é Jesus. E você vai perceber nesta narrativa que era Jesus, porque ele aceitou ser adorado por Josué. Aqui diz o verso 14: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Se fosse um anjo, o anjo não aceitaria ser adorado por Josué, como aconteceu com João lá no Apocalipse, capítulo 19, quando João se ajoelhou diante do anjo, o anjo disse: Não faça isso, João, adore a Deus. Mas aqui, este homem com uma espada na mão, ele é Jesus Cristo, o Deus Filho, porque Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Uma experiência parecida com aquela de Moisés, quando lá no deserto viu aquela sarça ardente que não se consumia, e também Deus disse: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. É o mesmo Deus, é o Deus Filho. Toda a comunicação entre o céu e a terra é feita através do Filho. Foi Deus o Filho que se manifestou a Moisés do Sinai
e foi ele que escreveu os 10 mandamentos. E aqui é Deus o Filho que se manifestou a Josué, dizendo: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Queridos, depois de 40 anos no deserto, Deus trouxe o seu povo para a posse da terra prometida. E eles deveriam começar por uma das cidades mais fortificadas, mais difíceis, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó já tinha ouvido as notícias sobre o Deus de Israel. O verso 1, ora Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E agora o verso 8. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros, diante do Senhor passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes e tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. As buzinas estavam sendo tocadas, mas o povo caminhava dando a volta na cidade de Jericó em silêncio, em silêncio. Somente as trombetas estavam sendo tocadas. Eles, o povo, deveriam manter o silêncio. Verso 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Verso 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Mas, queridos, não era um grito de algazarra, de bagunça, era um grito de louvor. Eles devem ter gritado: aleluia, louvado seja o Senhor. Verso 20, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um qual em frente de si, e tomaram a cidade. Verso 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e ao seu pai e a sua mãe e os seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Deus se lembrou de Raabe e da sua família. Ela tinha sido fiel quando escondeu os espias na sua casa, arriscando a sua própria vida. Queridos, quando você faz algo para Deus, Deus não se esquece de você. Aqui diz que os muros de Jericó caíram pelo poder de Deus. Depois de terem rodeado a cidade por 6 dias, no 7º dia eles rodearam 7 vezes. E na 7ª vez, depois que as buzinas foram tocadas, o povo gritou. O grito, o brado do louvor e de alegria e de regozijo no Senhor. Queridos, as batalhas que nós temos que lutar não são nossas, são de Jesus. E Ele vai batalhar e vai nos dar a vitória. Gritar bem alto não causaria vibrações para desencadear o colapso das muralhas. Não foi o grito. Quando Deus chamou os israelitas a gritar, foi o mesmo tipo de grito sobre o qual Davi escreveu:
quando disse: aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Salmo 66, verso 1 e 2. Esse grito foi um louvor. Depois de 6 dias olhando para as enormes muralhas, eles devem ter concluído que não tinham chance de derrubá-las sozinhos. E não tinham mesmo. Mas é Deus quem luta as nossas batalhas. Assim é com você, meu querido irmão. Aquilo que lhe parece impossível, e humanamente é mesmo impossível, lembre-se que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Santo de Israel, é o Deus do impossível. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e o verso 30. Hebreus capítulo 11 e o verso 30. Aqui nós lemos: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E algo mais aconteceu. Verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Queridos, aqueles que creem no Deus de Israel são salvos, são protegidos. Deus empenha a sua palavra em nos salvar, em nos proteger, em nos dar a vitória. Quando Deus está prestes a fazer algo na nossa vida, Ele pode nos levar até Jericó. É provável que na sua vida exista também a cidade de Jericó, pois pode precisar Deus nos ensinar que o poder para vencer não está em nossa própria força, não está em nossa própria estratégia. Tudo de que precisamos vem de fora, vem de Deus, vem lá do alto, e nós mesmos temos que nos convencer disso. Você não tem que olhar para dentro de si, você tem que olhar para cima. É de lá que virá o poder e virá a vitória. Não importa o que esteja diante de nós, não importa quanto isso possa parecer intransponível, nosso papel é louvar a Deus. A fonte de tudo de que precisamos é Deus. Isto é fé em ação. Louvar é fé em ação. Viva uma vida de louvor e permita que Deus derrube os muros de Jericó na sua vida e dê para você a vitória em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, vida de louvor. Vida de louvor não é louvar a Deus uma vez por dia. Vida de louvor é um estilo de vida. Quando você louva a Deus à noite quando acorda, quando você louva a Deus de manhã quando acorda, quando você está trabalhando, quando você está dirigindo o seu carro, você está cantando hinos. Em vez de ficar ouvindo músicas, cante hinos de louvor a Deus enquanto espera no trânsito, enquanto espera no ponto de ônibus. Experimente louvar a Deus. A vida de louvor trará bênçãos, trará o céu para perto de você. Se louvar ao Senhor pode não ser natural para nós, mesmo em boas circunstâncias, imagine como é louvar a Deus nas circunstâncias más. No entanto, é isso que somos chamados a fazer. O louvor é algo que devemos praticar até que passe a ser a atmosfera em que vivemos. Não deve ser um ato específico, mas um estilo de vida. Abra sua Bíblia em Salmo 145. Salmo 145, aqui nós lemos, a partir do verso 1. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Davi vivia uma vida de louvor. Davi tinha seus defeitos de caráter, porém, o que mais se destaca de Davi na Bíblia é a sua vida de louvor, é a sua humildade, que fez com que Deus o chamasse de o homem segundo o coração de Deus. Queridos, Deus apaga os nossos pecados, Deus perdoa os nossos fracassos, mas Deus quer que você viva uma vida de louvor. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Agora o verso 2. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor
e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Verso 4. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciará as tuas proezas. Verso 5. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Veja, isto é louvar a Deus com palavras de louvor. Quando orando, nós devemos usar estas frases que nós temos em Salmos, são muitas delas, para louvar a Deus através de palavras. Depois de louvar a Deus através de hinos de louvor, nós podemos louvar a Deus usando estas expressões lindas que estão aqui nos Salmos. Estamos lendo Salmo 145 e agora o verso 8 em diante. Piedoso e benigno é o Senhor, isso é louvor. Sofredor e de grande misericórdia, isso é louvor. Verso 9, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Palavras de louvor. Verso 10, todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Todas estas palavras e expressões do Salmo 145 são expressões de louvor. Verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, para todo sempre. Queridos, o grande pregador britânico Charles Spurgeon escreveu um livro chamado A Prática do Louvor. Ele tem por base o verso 7 do Salmo 145. Nesse verso, Spurgeon chama a atenção para 3 coisas importantes que podem ajudar a desenvolver o louvor em nossa vida. Primeiro, louvamos quando olhamos ao nosso redor. Se não olharmos ao nosso redor para ver a grandeza de Deus, não teremos motivos para louvá-lo. O que é que você vê no mundo criado que é louvável? Como as belezas da criação? O que você vê no mundo espiritual que é louvável? Como a fé crescente de um jovem? Em segundo lugar, louvamos quando nos lembramos do que vimos. Se quisermos viver numa atmosfera de louvor, deveremos ser capazes de lembrar a razão que temos para louvar a Deus. Temos muitas razões. De que forma podemos nos lembrar das grandes verdades sobre Deus? Por exemplo, desenvolver novos rituais ou símbolos que nos lembrem da sua bondade, para que sua bondade e seu caráter não escapem da nossa mente. Terceiro, louvamos enquanto falamos sobre nossos motivos para enaltecer a Deus. Louvor não é algo que fazemos em nosso pensamento. Ele deve sair da nossa boca para ser ouvido por aqueles que estão ao nosso redor. Pense nos motivos que você tem para louvar a Deus verbalmente. Qual será o efeito desse louvor sobre os outros? Queridos, o louvor tem que ser expresso em cânticos. Tem que sair da nossa boca palavras e hinos de louvor. Viva uma vida de louvor. Esse é o estilo de vida que viveu Davi, que viveu Paulo, que os filhos de Deus precisam viver. Na parte de quarta-feira, testemunho que convence. No livro de Atos, o louvor tem um efeito surpreendente sobre quem ouviu o louvor.
Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 e o verso 16 até o verso 34. Atos capítulo 16 e os versos 16 até o verso 34. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ali estavam Paulo e Silas com os pés presos no tronco. E perto da meia-noite, diz o verso 25, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Queridos, que milagre foi este que aconteceu naquela prisão onde estavam presos Paulo e Silas? Lembre-se que este grande terremoto que fez com que as portas se abrissem e todos os presos ficassem livres, este grande terremoto aconteceu pelo poder de Deus. Mas isto aconteceu porque Paulo e Silas estavam louvando a Deus. Imaginem se Paulo e Silas estivessem reclamando, resmungando, murmurando, praguejando pelas dores e pelos troncos que eles tinham nas suas mãos e nos seus pés. Se eles estivessem reclamando e murmurando, nada disso teria acontecido. Deus operou entre os louvores de Paulo e Silas, e este louvor resultou na salvação de muitas almas, no batismo do próprio carcereiro e a sua família. Queridos, depois de Paulo e Silas terem sido açoitados, eles foram presos. Ninguém estava lá para cuidar das suas costas cortadas e feridas. Com grande dor física e com os pés no tronco, foram colocados nas trevas da prisão. Paulo e Silas começaram a orar e a louvar enquanto os outros prisioneiros ouviam. Depois do terremoto e depois de descobrir que nem Paulo e nem Silas, nem nenhum dos outros prisioneiros havia escapado, o carcereiro, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Queridos, que papel as orações e os louvores de Paulo e Silas desempenharam para que os prisioneiros não fugissem e para a conversão do carcereiro e de toda a sua família. Será que isto aconteceu somente no tempo de Paulo e de Silas? Ou isto também pode acontecer com você e comigo? Se nós aprendermos a louvar.
É incrível pensar que nosso louvor pode transformar o destino eterno das pessoas ao nosso redor. O desafio para você, meu querido irmão, e para mim, é vivermos uma vida de louvor. Mesmo quando estamos enfermos, mesmo quando perdemos o emprego. Tenha um espírito de louvor e veja o efeito positivo que isso pode ter na sua vida e na salvação de outros que vão ser influenciados pelo louvor que sai dos seus lábios. Lembre-se, Deus habita em meio aos louvores dos seus filhos. Aleluia! Na parte de quinta-feira, arma que vence. Qual é a arma que vence? Não é a espada, mas é o louvor a Deus. Nós vemos em 2 Crônicas, abra sua Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, vamos ler a partir do verso 1. Aqui nós lemos: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que deram aviso a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. E o verso 12: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, nossa dependência de Deus, quando nós dependemos inteiramente de Deus, reconhecemos que não temos forças em nós mesmos para vencer, então Deus opera. Deus quer essa dependência dele. E aqui diz o verso 13: E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel e disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos espanteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Queridos, o que me chama a atenção aqui é esta frase: pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Não tenham medo, não se assustem por causa desta grande multidão. O que é que está assustando você? O que é que você se vê impossibilitado de fazer, impossível de vencer? Lembre-se, quando você vê muralhas intransponíveis, quando você vê uma multidão de inimigos contra você, lembre-se do que está escrito aqui em 2 Crônicas, capítulo 20 e o verso 15. Vou ler de volta, o verso 15. Não temam, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, senão de Deus. É Deus quem vai batalhar. E o verso 17: Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E agora o verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Jeosafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Qual é o segredo do sucesso? Crer em Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E o verso 21: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Josafá colocou na frente do exército o quê? Pessoas que iam louvando ao Senhor,
porque a sua benignidade dura para sempre. E o verso 22, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Presta atenção no verso 22. Estamos lendo 2 Crônicas 20, verso 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon. Queridos, quando você começa a louvar, enquanto você está louvando a Deus, Deus está vencendo os seus inimigos. Enquanto eles estavam louvando, jubilando-se, é que Deus venceu os inimigos. E o verso 24. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Deus fez a destruição. Deus venceu a batalha. O verso 28. E vieram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Queridos, o rei Josafá descobriu o segredo da vitória. Ele descobriu: o louvor é uma arma poderosa. Depois de receber a notícia de que uma grande multidão vinha contra ele, Josafá não saltou imediatamente para a ação militar, mas decidiu buscar ao Senhor. Quando o povo de Judá foi a Jerusalém para um jejum, o rei admitiu a realidade da situação, dizendo: em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Se você visse uma grande multidão se aproximando, qual seria a sua reação instintiva? O que aprendemos com a resposta de Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, sobre como lidar com uma oposição esmagadora? Qual é a lição que você aprende com o rei Josafá? Quando o Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel, ele corajosamente profetizou, dizendo: neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Queridos, as batalhas serão vencidas pelo louvor, pelo poder do nosso Deus a quem nós adoramos. O louvor é a fé em ação. Abra sua Bíblia, aqui em Apocalipse capítulo 19. Aqui em Apocalipse capítulo 19 mostra que lá no céu, as hostes celestiais, elas dedicam tempo para louvar a Deus. Esses seres santos vivem uma vida de louvor. E nós, pecadores, também deveremos viver uma vida de louvor. Lemos aqui em Apocalipse 19, verso 1 em diante. E depois destas coisas ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia. Esta palavra aleluia, ela é repetida várias vezes aqui no capítulo 19 de Apocalipse. Queridos, aleluia deve estar presente na sua boca, na minha boca. Nós deveremos dizer dezenas de vezes aleluia cada dia. Aleluia quer dizer louvado seja Deus. É uma expressão de louvor. Eles disseram aleluia. Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. E o verso 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, novamente a expressão de louvor. E o fumo dela sobe para todo sempre. Verso 4. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia, aleluia novamente. Verso 5. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, novamente, aleluia, louvado seja Deus,
pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Queridos, você e eu somos a esposa de Jesus Cristo. Nós estamos sendo convidados para as bodas do Cordeiro. Mas vamos estar lá se a nossa vida for uma vida de louvor. Louve a Deus quando tudo estiver indo bem, mas louve a Deus principalmente quando as coisas vão mal. Dedique a sua vida para louvar a Deus. Que a palavra aleluia esteja sempre presente na sua boca, na sua vida. E que você influencie as pessoas que estão ao seu redor, para que também aprendam a louvar. Deus habita em meio aos louvores dos seus filhos. Aleluia! Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo. Que Deus dê para você as vitórias que você necessita. Mas lembre-se que a vitória virá quando estivermos louvando o Deus de Israel. Então Deus colocará emboscada contra os nossos inimigos e o nome de Deus será exaltado para sempre. Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele pode dar. Amém.